Preste muita atenção no que vou te contar agora. O que realmente molda a sua vida não são as grandes decisões que você anuncia em voz alta, nem as promessas que você repete para os outros. O que define o rumo do seu futuro são pensamentos silenciosos, repetidos todos os dias, quase sempre sem você perceber. Pensamentos que parecem inofensivos, mas que com o tempo se transformam em identidade, escolhas e resultados. Poucas pessoas param para observar o que pensam quando estão sozinhas. Quando não estão explicando nada para ninguém. Quando não estão performando força, fé ou segurança. É nesse espaço invisível que o destino começa a ser desenhado. E é por isso que quase ninguém entende por que certas mudanças nunca acontecem, mesmo quando o desejo é sincero. É só depois de entender isso que a história de Daniel começa a fazer sentido. Ninguém à volta de Daniel desconfiava do que realmente acontecia dentro dele. Por fora, sua vida parecia organizada. Trabalho estável, rotina previsível, contas em dia, poucas reclamações. Ele era o tipo de pessoa que raramente causava preocupação nos outros. Sempre educado, sempre disponível, sempre funcional. Mas havia um detalhe invisível que ninguém percebia. Daniel vivia cansado sem saber exatamente do que. Não era um cansaço físico. Ele dormia relativamente bem. Não era falta de tempo. Sua agenda era até previsível. O cansaço de Daniel vinha de outro lugar. Vinha de pensamentos silenciosos que se repetiam todos os dias como um ruído de fundo constante. Pensamentos que diziam que ele estava atrasado na vida, que poderia ter sido mais, que talvez tivesse perdido o momento certo, que não era ruim o suficiente para desistir, mas também não era bom o suficiente para se sentir satisfeito. Daniel nunca dizia isso em voz alta, nunca reclamava, nunca dramatizava. Mas toda vez que algo não dava certo, havia uma frase automática dentro dele. Era de se esperar. Toda vez que surgia uma oportunidade, outra frase aparecia. Isso não é para mim. E toda vez que pensava em mudar algo, o pensamento final vinha como um freio. Agora não é o momento. Esses pensamentos não gritavam. Eles sussurravam. E exatamente por isso eram tão perigosos. Aqui está uma verdade que quase ninguém aceita. Você não vive de acordo com o que deseja conscientemente. Você vive de acordo com aquilo que acredita silenciosamente. E aquilo que você acredita em silêncio se manifesta nas suas escolhas mais automáticas. Daniel não escolhia ficar onde estava. Ele simplesmente não escolhia sair. E essa não escolha, repetida por anos, virou destino. Napoleon Hill ensinava que a mente humana é um campo fértil. Tudo o que você planta, cresce. Não importa se você plantou de propósito ou por descuido. Pensamentos são sementes. Pensamentos repetidos são raízes. E raízes profundas determinam o que nasce na superfície da vida. Daniel nunca disse, eu vou fracassar. Mas ele pensava, não adianta tentar. Nunca disse, eu não mereço. Mas sentia, isso é demais para mim. Nunca afirmou, eu sou pequeno. Mas se comportava como alguém que não queria chamar atenção. E o mundo respondeu exatamente a essa frequência silenciosa. Observe como isso funciona na prática. Daniel evitava conflitos não porque era pacífico, mas porque acreditava que sua opinião não faria diferença. Aceitava situações desconfortáveis porque pensava que pedir algo diferente seria exagero. Permanecia em relações mornas porque achava que exigir mais era arriscado. Não era falta de coragem consciente. Era uma identidade silenciosa sendo vivida automaticamente. A Bíblia expressa esse princípio de forma direta em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Repare na palavra coração. Não é o pensamento falado, não é o discurso público, é o pensamento interno, íntimo, aquele que ninguém corrige porque ninguém escuta. O problema não é ter pensamentos negativos ocasionais. Todos têm. O problema é permitir que eles se tornem padrão. Daniel não estava em crise. Ele estava em repetição. E repetição cria trilhos invisíveis. Depois de um tempo,
Você não percebe mais que está andando sempre pelo mesmo caminho. Talvez você se reconheça nisso. Não em Daniel como pessoa, mas no mecanismo. Na sensação de estar vivendo uma vida que não é ruim, mas também não é viva. De estar funcionando, mas não florescendo. De estar ocupando espaço, mas não ocupando propósito. E aqui está um ponto crucial. O silêncio interno não é neutro. Ele sempre está te levando para algum lugar. Quando você não dirige seus pensamentos, eles te dirigem. Quando você não questiona suas crenças, elas se tornam ordens. E quando você não assume o controle do diálogo interno, ele passa a escrever sua história sem pedir permissão. Daniel só começou a perceber isso quando algo simples aconteceu. Um dia, ao ouvir um colega contar sobre uma mudança que estava planejando, a primeira reação interna de Daniel não foi curiosidade nem apoio. Foi um pensamento automático. Isso não vai durar. E naquele momento ele se assustou. Não pelo colega, mas por si mesmo. Porque percebeu que aquela mesma frase se repetia há anos dentro dele, aplicada a tudo, inclusive à própria vida. Esse foi o início da consciência. Não da mudança ainda, mas da percepção. E toda a transformação verdadeira começa aí. Não com ação imediata, mas com clareza. Com a coragem de observar o que se passa dentro de você sem maquiar, sem justificar, sem fingir maturidade. É por isso que este conteúdo não é sobre motivação rápida. É sobre responsabilidade silenciosa. Sobre entender que aquilo que você pensa quando ninguém está olhando está treinando sua mente para aceitar ou rejeitar certas possibilidades. E que o futuro não chega como surpresa. Ele chega como consequência. No fim das contas, Daniel não precisava de mais força. Precisava de mais verdade interna. Precisava interromper o piloto automático dos próprios pensamentos. Porque enquanto você não muda o que aceita como verdade dentro de si, qualquer tentativa externa de mudança vira esforço cansativo. E antes de avançar, deixe uma reflexão clara. Observe hoje o que você pensa quando algo dá errado. Observe o que você pensa quando algo dá certo. Observe o que você pensa sobre si mesmo quando ninguém está ouvindo. É ali que o seu futuro está sendo decidido, em silêncio. Se isso já fez sentido para você, deixe um comentário dizendo apenas uma palavra: consciência. Às vezes, reconhecer é o primeiro passo para mudar. Depois que Daniel percebeu aquele pensamento automático, isso não vai durar, algo começou a mudar. Não por fora, por dentro. Pela primeira vez, ele entendeu que não estava apenas reagindo à vida. Estava conversando consigo mesmo o tempo todo. E essa conversa silenciosa tinha se tornado a principal força por trás das suas escolhas. O problema é que quase ninguém presta atenção nesse diálogo interno. As pessoas acreditam que pensam, quando na verdade repetem. Repetem frases que ouviram na infância. Repetem conclusões que tiraram depois de frustrações antigas. Repetem rótulos que aceitaram sem questionar. E com o tempo, passam a confundir repetição com verdade. Daniel começou a observar seus pensamentos como quem observa alguém falando demais. Ele não tentava brigar com eles. Apenas escutava. E quanto mais escutava, mais percebia um padrão. Sempre que surgia uma possibilidade nova, a primeira voz era de dúvida. Sempre que aparecia um desafio, a primeira reação era recuar. Sempre que algo exigia posicionamento, vinha o medo de errar. Nada disso era consciente, era automático, era rápido, era silencioso. E exatamente por isso parecia normal. Aqui está um princípio essencial. Você não decide suas escolhas no momento da ação. Você decide antes, no nível da identidade. A ação apenas obedece ao conceito que você tem de si mesmo. Daniel não dizia "não vou tentar". Ele simplesmente não se via como alguém que tenta. E essa diferença é sutil, mas poderosa. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão. Não no sentido místico, mas psicológico. Aquilo que você afirma repetidamente para si mesmo se transforma em comando.
mesmo quando a afirmação é negativa, mesmo quando é silenciosa, mesmo quando vem disfarçada de realismo. Daniel acreditava que era apenas prudente, cauteloso, pé no chão. Mas ao observar melhor, percebeu que muitas dessas justificativas eram apenas medo, usando roupa de racionalidade. Ele confundia proteção com limitação, e isso o mantinha exatamente onde estava. Esse tipo de diálogo interno cria um fenômeno perigoso. A pessoa começa a se orgulhar da própria estagnação. Daniel dizia para si mesmo que preferia estabilidade a risco, mas no fundo, ele já não lembrava quando tinha se sentido verdadeiramente vivo. Ele estava seguro, mas anestesiado. E a mente silenciosa ajudava a manter esse estado. A Bíblia descreve esse processo de forma direta, em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repare que a transformação não começa no comportamento, mas na mente. Sem renovação interna, qualquer mudança externa é temporária. Daniel começou a entender que seu maior inimigo não era o ambiente, nem as pessoas, nem a falta de oportunidades. Era a forma como ele interpretava tudo automaticamente. Ele não via possibilidades, via riscos. Não via aprendizado, via ameaça. Não via processo, via fracasso antecipado. E o mais perigoso, ele acreditava que isso era maturidade. Talvez você também já tenha chamado de maturidade aquilo que, na verdade, era medo acumulado. Experiências passadas mal resolvidas se transformam em filtros, e filtros distorcem a realidade. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você foi treinado a ver. Daniel percebeu que seu diálogo interno era mais crítico com ele mesmo do que com qualquer outra pessoa. Ele se cobrava perfeição, mas aceitava pouco. Se julgava incapaz, mas nunca se testava. E esse paradoxo criava um ciclo. Quanto menos ele tentava, menos confiança tinha. Quanto menos confiança tinha, menos tentava. Isso não acontece porque a pessoa é fraca. Acontece porque a mente foi treinada para evitar dor, não para buscar propósito. O cérebro prefere o conhecido ao possível. Prefere o previsível ao significativo. E se você não assume o controle desse mecanismo, ele assume você. Napoleon Hill afirmava que a mente humana funciona como um imã. Ela atrai aquilo que está em harmonia com seus pensamentos dominantes. Se o pensamento dominante é de limitação, a vida começa a oferecer cenários que confirmam essa crença. Não porque o mundo conspira contra você, mas porque você passa a agir, escolher e reagir de forma coerente com essa ideia. Daniel começou a perceber pequenas sabotagens diárias. Ele adiava conversas importantes, ignorava ideias que surgiam, desvalorizava elogios, maximizava críticas. Tudo isso acontecia rápido demais para ser percebido como escolha, mas eram escolhas, silenciosas, repetidas e consistentes. Aqui está uma verdade desconfortável. Enquanto você não questiona seu diálogo interno, você está vivendo sob um roteiro que não foi escrito por você. Ele foi escrito por experiências antigas, por medos herdados, por vozes que nem fazem mais sentido hoje. E questionar não é brigar com os pensamentos. É perguntar: isso é fato ou interpretação? Isso é verdade ou hábito? Isso me expande ou me mantém pequeno? Daniel começou com uma pergunta simples. Quem disse isso? Sempre que um pensamento limitante surgia, ele se perguntava de onde vinha. Era uma frase do pai, de um professor, de uma falha antiga, de uma rejeição mal digerida? Esse simples questionamento começou a quebrar a autoridade automática daquelas vozes internas. A mudança ainda era sutil, externa, quase invisível. Mas internamente algo estava se reorganizando. Porque quando você muda o diálogo, você muda a direção. E quando você muda a direção, mesmo que ainda não tenha caminhado muito, o destino já não é o mesmo. Essa parte é fundamental para entender o que vem a seguir. Porque antes de falar sobre ações, decisões e mudanças práticas, é preciso compreender quem está decidindo dentro de você.
Enquanto a sua mente estiver operando no modo automático, qualquer esforço será cansativo. Mas quando o diálogo interno começa a mudar, o esforço dá lugar à clareza. E é essa clareza que prepara o terreno para tudo o que vem depois. Depois que Daniel começou a questionar seus pensamentos automáticos, algo curioso aconteceu. Ele percebeu que muitos deles não eram apenas ideias soltas. Eram definições. Não diziam apenas o que ele pensava sobre situações específicas, mas quem ele acreditava ser. E isso mudou tudo. Porque um pensamento ocasional influencia o humor, mas um pensamento repetido constrói identidade. A maioria das pessoas acredita que identidade é algo fixo. Eu sou assim. Sempre fui desse jeito. Não levo jeito para isso. Essas frases parecem descrever a realidade, mas na prática, funcionam como limites invisíveis. Elas não explicam a vida. Elas a restringem. Daniel percebeu que havia aceitado várias dessas definições sem nunca questioná-las. Ele não se via como alguém criativo. Não se via como líder. Não se via como alguém que merece mais. Não porque tivesse provado o contrário, mas porque nunca se permitiu testar. O pensamento silencioso, "isso não é para mim", havia se transformado em uma identidade. Eu não sou esse tipo de pessoa. E aqui está um ponto essencial. Você não age para depois se tornar. Você se enxerga de uma forma e age de acordo com essa imagem. A identidade vem antes do comportamento. Daniel não evitava certas oportunidades por falta de capacidade. Ele as evitava porque não combinavam com a imagem que tinha de si mesmo. Napoleon Hill dizia que a mente cria aquilo que ela acredita com emoção e repetição. Quando uma ideia é repetida o suficiente, ela deixa de ser questionada e passa a ser aceita como verdade. E quando uma ideia vira verdade interna, ela começa a moldar decisões, hábitos e limites. Daniel percebeu isso em coisas simples. Ele nunca se candidatava a posições melhores, mesmo tendo competência. Nunca se posicionava em reuniões, mesmo tendo boas ideias. Nunca negociava, mesmo sabendo que poderia. Não porque alguém o impedia, mas porque havia uma fronteira invisível dentro dele que dizia: até aqui você pode ir. Essa fronteira não era real, era mental, mas produzia efeitos reais. Talvez você também tenha fronteiras assim, áreas da vida onde você já decidiu silenciosamente que não é para você. Não por falta de dom, mas por uma história que você conta para si mesmo. Histórias repetidas se tornam identidades. E identidades se tornam destinos. A Bíblia descreve esse processo quando fala sobre velho homem e nova criatura. Não como metáfora religiosa distante, mas como princípio psicológico profundo. Enquanto você não abandona a antiga forma de se ver, a nova forma de viver não se sustenta. Você até tenta mudar, mas sempre retorna ao que reconhece como quem você é. Daniel começou a perceber que seu maior apego não era a zona de conforto, mas a identidade confortável, mesmo que ela fosse limitada. Porque mudar exige não apenas novas ações, mas uma nova forma de se reconhecer. E isso assusta. Afinal, se você deixa de ser quem sempre foi, quem você passa a ser? Por isso tantas pessoas preferem permanecer presas a identidades que as diminuem. Elas já sabem como funcionar ali, já conhecem as desculpas, os limites, as expectativas baixas. Crescer exige atravessar um território desconhecido internamente. Daniel começou a testar algo simples, mas poderoso. Em vez de perguntar, "Isso é possível?", ele passou a perguntar, "Quem eu preciso me tornar para lidar com isso?". Essa mudança de pergunta desloca o foco do medo para o crescimento. Porque o medo quer saber se você vai falhar. O crescimento quer saber quem você vai ser no processo. Ele percebeu que identidade não é algo que você descobre. É algo que você constrói conscientemente. A cada escolha pequena, a cada pensamento questionado, a cada limite interno rompido, uma nova versão começa a se formar. E isso não acontece de forma dramática. Acontece em silêncio. Napoleon Hill
chamava isso de transformação pelo hábito do pensamento. Você não acorda diferente. Você se torna diferente. E esse tornar-se começa quando você se recusa a aceitar pensamentos antigos como verdades finais. Daniel começou a se observar em situações desconfortáveis. Quando sentia vontade de recuar, perguntava: isso é quem eu sou ou quem eu me acostumei a ser? Essa pergunta não eliminava o medo, mas o colocava em perspectiva. O medo deixava de ser identidade e passava a ser apenas uma emoção transitória. Aqui está uma verdade libertadora. Sentir medo não define quem você é. Evitar sistematicamente o medo? Sim. A identidade se forma não pelas emoções que você sente, mas pelas decisões que você toma apesar delas. A Bíblia reforça isso quando diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso não significa ausência de medo, mas ausência de submissão ao medo. Daniel começou a entender que não precisava eliminar a insegurança para agir. Precisava apenas parar de obedecê-la. Aos poucos, ele percebeu que identidade não é um rótulo fixo, mas um processo vivo. Ele não precisava se tornar alguém completamente diferente de um dia para o outro. Precisava apenas deixar de se definir pelas versões antigas de si mesmo. Esse entendimento abriu espaço para algo novo. Quando você muda a forma como se vê, o mundo começa a responder de maneira diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você passa a ocupar espaços que antes evitava. Você fala quando antes se calava. Você tenta quando antes desistia. Você sustenta decisões quando antes recuava. Daniel ainda não tinha mudado sua vida por completo. Mas algo essencial já havia mudado. Ele não se via mais como um espectador da própria história. Ele começava, ainda timidamente, a se enxergar como alguém capaz de escrever novos capítulos. E é exatamente aí que muitos param. Eles entendem, percebem, reconhecem, mas não avançam para o próximo nível, o da escolha consciente. Porque entender quem você é não basta. É preciso decidir, repetidamente, agir de acordo com quem você está se tornando. É sobre isso que vamos avançar a partir daqui. Porque identidade sem ação vira reflexão vazia, e ação sem identidade vira esforço inconsistente. O ponto de equilíbrio está na união dos dois. Depois que Daniel começou a questionar a própria identidade, ele percebeu algo ainda mais profundo. A vida não muda nos grandes momentos decisivos que parecem cinematográficos. Ela muda nas escolhas silenciosas, repetidas todos os dias, que quase ninguém percebe. Não são as decisões anunciadas, são as decisões assumidas internamente. Durante muito tempo, Daniel acreditou que mudar exigia coragem extrema, um evento marcante ou uma crise. Mas a verdade é que a maioria das transformações reais acontece sem plateia. A pessoa muda por dentro primeiro, enquanto tudo por fora parece igual. E isso cria uma sensação estranha. Ninguém reconhece o esforço, mas o esforço está acontecendo. Daniel começou a perceber que durante anos, ele tomou decisões baseadas em evitar desconforto, não em construir direção. Ele escolhia o que dava menos atrito imediato, mesmo que isso custasse crescimento a longo prazo. E essa lógica parecia razoável, até ele enxergar o preço invisível que vinha pagando. Toda vez que ele adiava uma conversa difícil, reforçava a identidade de alguém que foge. Toda vez que se calava quando queria falar, reforçava a ideia de que sua voz não importava. Toda vez que aceitava menos do que sabia merecer, treinava a mente para se contentar com pouco. Nenhuma dessas decisões parecia grande isoladamente. Mas juntas, elas desenhavam uma vida inteira. Aqui está uma verdade que poucos encaram. Você não constrói o futuro com decisões ocasionais, mas com padrões. E padrões nascem de escolhas silenciosas. Aquilo que você faz quando ninguém está olhando revela quem realmente está no comando da sua vida. Napoleon Hill dizia que o hábito é a força mais poderosa da mente humana. Ele tanto pode construir quanto destruir.
E hábitos não começam com ações externas. Começam com permissões internas. Você se permite adiar, se permite ceder, se permite aceitar. E quando percebe, aquilo virou padrão. Daniel começou a prestar atenção nesses pequenos momentos. Ele percebeu que havia instantes diários onde podia escolher diferente, mas quase sempre escolhia igual. Igual ao passado. Igual à versão antiga de si mesmo. Não porque queria, mas porque era automático. A mudança começou quando ele entendeu que não precisava fazer algo grandioso. Precisava fazer algo diferente. Mesmo pequeno. Mesmo desconfortável. Mesmo sem garantia de resultado. Porque cada escolha diferente enfraquece o padrão antigo e fortalece o novo. A Bíblia expressa isso em Zacarias 4:10, quando fala para não desprezar os pequenos começos, porque é exatamente nos pequenos começos que o caráter é reconstruído. Daniel percebeu que não era a intensidade da decisão que importava, mas a constância. Ele começou a testar novas respostas internas. Quando sentia vontade de evitar algo, perguntava: se eu agir como quem estou me tornando, o que eu faria agora? Essa pergunta deslocava o foco do medo para a identidade em construção. Não era sobre acertar sempre. Era sobre ser coerente com o novo caminho. Essas escolhas silenciosas não mudaram imediatamente sua realidade externa, mas mudaram algo mais importante: sua relação consigo mesmo. Ele começou a confiar um pouco mais na própria palavra. E confiança interna é algo que não se compra, não se finge e não se recebe de fora. Ela se constrói quando você prova para si mesmo, repetidamente, que pode contar com você. Daniel percebeu que a maior traição que havia cometido ao longo da vida não foi contra os outros, mas contra si mesmo. Promessas internas quebradas, intuições ignoradas, limites desrespeitados. Cada vez que ele dizia internamente, depois eu resolvo, e não resolvia, perdia um pouco de autoridade sobre si mesmo. E aqui está um ponto essencial. Você só consegue sustentar mudanças externas quando recupera a autoridade interna. Enquanto sua mente não confia nas suas próprias decisões, ela sabota qualquer avanço. Mas quando você começa a honrar escolhas pequenas, a mente passa a cooperar. Napoleon Hill falava sobre decisão como um ato de poder. Pessoas bem-sucedidas decidem rapidamente e raramente mudam de ideia. Não porque sejam teimosas, mas porque desenvolveram clareza interna. Daniel entendeu que indecisão constante não era sinal de prudência, mas de desconexão com a própria identidade. Ele começou a decidir coisas simples com firmeza, pequenas decisões diárias, sem consultar todo mundo, sem pedir validação externa, sem se explicar demais. Isso não o tornava arrogante, o tornava íntegro. Pela primeira vez, suas ações começavam a refletir seus valores internos. Talvez você também esteja esperando uma grande mudança para começar a agir diferente. Mas a verdade é que a grande mudança é consequência, não ponto de partida. Ela nasce quando você começa a se comportar em silêncio como alguém que respeita a própria direção. Daniel ainda não havia mudado de vida completamente, mas já não era o mesmo por dentro. E isso é crucial. Porque o mundo externo só se reorganiza quando o mundo interno muda de lugar. Enquanto isso não acontece, qualquer tentativa de mudança vira esforço contra si mesmo. É nesse ponto que muitas pessoas desistem, porque não veem resultados imediatos, porque ninguém aplaude, porque parece que nada está acontecendo, mas algo está acontecendo. A base está sendo construída, e bases silenciosas sustentam mudanças duradouras. A partir daqui, algo começa a se tornar inevitável. Quando suas escolhas internas mudam, suas ações externas não conseguem permanecer iguais por muito tempo. O conflito aparece, a incoerência incomoda, e esse desconforto passa a ser um sinal de crescimento, não de erro. É sobre esse momento que avançamos a seguir. O momento em que a mudança interna começa a exigir expressão externa. Depois de um tempo vivendo essas escolhas silenciosas, Daniel começou a sentir algo novo. Não era mais aquele cansaço difuso que o acompanhava há anos. Era um desconforto diferente.
um incômodo interno que surgia sempre que ele se comportava de forma incoerente com a pessoa que estava se tornando. E esse incômodo, embora desconfortável, era um sinal claro de crescimento. Antes, Daniel aceitava situações que não queria sem perceber. Agora, quando fazia isso, algo dentro dele resistia. Não com raiva, mas com clareza. Era como se sua mente dissesse: isso já não combina com você. E esse conflito interno revelou uma verdade profunda. Quando você muda por dentro, o mundo externo precisa se ajustar, ou o desconforto se torna inevitável. Daniel percebeu que muitas pessoas vivem anestesiadas justamente porque nunca se permitem mudar internamente. Quando não há crescimento interno, qualquer realidade serve. Mas quando há expansão, o que antes parecia normal passa a parecer pesado. Relações, rotinas e ambientes que antes eram suportáveis começam a drenar energia. Esse processo não é sinal de ingratidão, é sinal de consciência. A consciência aumenta a sensibilidade, e a sensibilidade revela incoerências que antes eram ignoradas. Daniel começou a perceber que sua vida externa estava alinhada com uma versão antiga de si mesmo. E manter essa vida exigia um esforço emocional cada vez maior. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa quando você se torna incompatível com o fracasso. Não no sentido financeiro apenas, mas no sentido interno. Quando certas atitudes já não combinam com quem você é, mantê-las se torna doloroso. Daniel estava entrando exatamente nessa fase. Ele começou a notar isso nas relações. Conversas que antes pareciam neutras agora soavam vazias. Pessoas com quem convivia por hábito começaram a parecer distantes emocionalmente. Não porque elas mudaram, mas porque Daniel mudou o ponto de observação. E isso gera uma solidão temporária que confunde muita gente. Aqui está uma verdade importante. Crescimento interno quase sempre vem acompanhado de um período de desconforto externo. Porque você ainda está no mesmo lugar, mas já não é a mesma pessoa. E até que o ambiente se ajuste, o conflito aparece. A Bíblia descreve isso quando fala sobre vinho novo em odres velhos. Não porque o antigo seja ruim, mas porque já não comporta o novo. Daniel percebeu que tentar encaixar sua nova mentalidade nos mesmos padrões antigos era como se trair diariamente. Ele não queria se tornar arrogante, frio ou distante, mas também não podia mais fingir que tudo estava bem. E esse é um ponto delicado. Muitas pessoas, ao crescerem internamente, tentam se adaptar para não causar desconforto nos outros, mas acabam causando desconforto em si mesmas. Daniel começou a entender que maturidade não é agradar todo mundo, mas respeitar a própria evolução. E isso não exige confrontos dramáticos nem anúncios públicos. Exige decisões firmes e silenciosas. Pequenos ajustes, novos limites, novas prioridades. Ele percebeu que dizer sim quando queria dizer não tinha um custo interno alto demais, que permanecer em ambientes que o diminuíam exigia energia emocional excessiva, que se justificar o tempo todo era uma forma de pedir permissão para existir. E aqui entra um princípio essencial. Toda vez que você ignora o que sabe internamente, você enfraquece sua própria autoridade. Daniel percebeu que, por anos, ele havia treinado sua mente a não confiar nele mesmo. Agora, estava fazendo o caminho inverso. Napoleon Hill ensinava que a clareza de propósito gera uma força interior difícil de ser ignorada. Quando você sabe quem está se tornando, o que não faz parte desse caminho começa a perder espaço naturalmente. Não por rejeição consciente, mas por incompatibilidade. Daniel começou a fazer mudanças práticas, ainda discretas. Não entrava mais em conversas que só alimentavam negatividade. Não se explicava excessivamente. Não aceitava compromissos que iam contra suas prioridades internas. Essas atitudes não eram revolucionárias, mas eram consistentes, e consistência constrói respeito. Primeiro interno, depois externo. Ele percebeu algo curioso. Algumas pessoas se afastaram sem conflito. Outras se aproximaram mais.
e algumas tentaram resistir à mudança. Isso também é parte do processo. Quando você muda, o sistema ao seu redor reage. Nem todo mundo gosta quando você deixa de ser previsível. Aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa convencer ninguém da sua transformação. Quem precisa entender, entende com o tempo. Quem não entende, revela que se beneficiava da sua versão antiga. E isso não é um julgamento, é apenas um diagnóstico. A Bíblia fala sobre isso quando diz que a luz incomoda aqueles que preferem as trevas. Não porque a luz seja agressiva, mas porque ela revela. Daniel percebeu que seu crescimento não era um ataque a ninguém, mas também não precisava ser negociado. Esse período de transição é desconfortável, mas necessário. É nele que muitas pessoas desistem e retornam ao padrão antigo, apenas para aliviar a tensão. Daniel sentiu essa tentação. Às vezes era mais fácil voltar a ser quem era. Mas algo dentro dele já não permitia. Ele estava aprendendo a viver de forma congruente. Pensar, sentir e agir na mesma direção. E essa congruência cria um tipo de paz diferente. Não é ausência de problemas. É ausência de auto-engano. Daniel ainda não tinha chegado ao destino final, mas já estava longe demais para fingir que nada havia mudado, e perto o suficiente para perceber que não havia retorno confortável. A partir desse ponto, uma escolha se torna inevitável. Ou você ajusta sua vida externa à sua transformação interna, ou vive em conflito constante consigo mesmo. E essa escolha não acontece uma vez. Ela acontece todos os dias. É nesse ponto que entramos no estágio final do processo, onde a mudança deixa de ser interna apenas e começa a se manifestar de forma clara, consciente e definitiva. Chega um momento em que a mudança interna deixa de ser apenas um processo silencioso e se torna uma decisão clara, não anunciada, não explicada, apenas assumida. Daniel chegou a esse ponto sem perceber exatamente quando. Não houve um grande evento nem uma virada dramática. Houve apenas um alinhamento. Pela primeira vez, o que ele pensava em silêncio, o que sentia no coração e o que fazia no dia a dia começaram a caminhar na mesma direção. Esse é o ponto em que muitas pessoas finalmente entendem algo essencial. O futuro não é algo que acontece com você. É algo que responde a você. Responde ao padrão de pensamentos que você aceita, às escolhas que você sustenta e à identidade que você decide viver diariamente. Daniel percebeu que sua vida externa começava, aos poucos, a refletir essa mudança interna. Pequenos ajustes abriram espaço para novas possibilidades. Não porque o mundo tivesse se tornado mais generoso, mas porque ele estava mais disponível para reconhecer e sustentar oportunidades. Ele não se tornou alguém diferente da noite para o dia. Tornou-se alguém mais fiel a si mesmo. E isso muda tudo. Quando você deixa de viver em conflito interno, sua energia deixa de se dispersar. O cansaço antigo começa a perder força, não porque os desafios acabam, mas porque você já não luta contra si mesmo. Napoleon Hill ensinava que o sucesso começa quando a mente deixa de sabotar o próprio avanço. Enquanto seus pensamentos silenciosos contradizem suas intenções conscientes, você vive dividido. Daniel agora entendia que a verdadeira força nasce da coerência. Pensar, sentir e agir na mesma direção. Ele começou a notar algo importante. Quanto mais alinhado ficava internamente, menos precisava se explicar externamente. Decisões simples se tornavam naturais. Limites deixavam de parecer agressivos. Dizer não, quando necessário, já não gerava culpa excessiva. Porque a decisão não vinha do medo, mas da clareza. Esse é um ponto libertador. Quando você decide internamente quem você é e para onde está indo, o ruído externo perde poder. Opiniões continuam existindo, mas já não comandam. Críticas ainda aparecem, mas não definem. E elogios deixam de ser necessidade para se tornarem apenas reconhecimento. A Bíblia expressa esse estado quando fala sobre paz que excede todo o entendimento.
Não é ausência de conflito externo, mas presença de ordem interna. Daniel experimentava exatamente isso. Sua vida não era perfeita, mas era verdadeira. E isso gera um tipo de estabilidade que não depende de circunstâncias. Ele também percebeu que muitas pessoas vivem tentando mudar o futuro sem nunca tocar no presente interno. Querem resultados diferentes mantendo os mesmos pensamentos, as mesmas reações e a mesma identidade. Mas o futuro é uma extensão lógica do agora. Ele nasce daquilo que você sustenta repetidamente em silêncio. Daniel entendeu que não precisava controlar tudo. Precisava apenas ser responsável pelo que acontecia dentro dele. Seus pensamentos, suas decisões, seus limites. Seu compromisso consigo mesmo. O resto se ajustaria com o tempo. E isso nos leva ao ponto central de tudo o que foi dito até aqui. O que você pensa em silêncio está decidindo seu futuro. Não uma vez. Todos os dias. Cada pensamento aceito é um voto. Cada escolha sustentada é uma direção. Cada limite respeitado é uma construção. Talvez você tenha esperado mudanças externas para se sentir diferente por dentro. Mas o caminho sempre foi o inverso. Quando você muda o que aceita como verdade interna, sua vida começa a responder de forma coerente. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Daniel não se tornou um personagem extraordinário. Ele se tornou consciente. E consciência é o verdadeiro divisor de águas. Porque a partir dela você já não vive no automático. Você escolhe. E escolher, repetidamente, é o que constrói destino. Napoleon Hill dizia que a mente humana, quando dirigida com propósito, se torna a ferramenta mais poderosa que existe. Mas quando deixada sem direção, ela cria limites, medos e desculpas. Daniel decidiu assumir essa direção. Sem alarde, sem promessas públicas, apenas com compromisso interno. E é aqui que essa história deixa de ser sobre Daniel e passa a ser sobre você. Porque em algum nível, todos nós temos pensamentos silenciosos que nos impulsionam ou nos freiam. A pergunta não é se eles existem. A pergunta é quem está no controle. Observe hoje o que você pensa quando algo não dá certo. Observe o que você pensa sobre si mesmo quando erra. Observe o que você repete internamente quando sente medo. Essas frases estão construindo ou limitando o seu caminho? Se existe algo que você pode fazer a partir de agora, é assumir responsabilidade por esse diálogo interno. Não com rigidez, mas com consciência. Não com culpa, mas com intenção. Porque o futuro não exige perfeição, exige direção. E se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários uma palavra simples: alinhamento. Não como promessa para ninguém, mas como um compromisso silencioso consigo mesmo. Às vezes, reconhecer é o ato mais poderoso de todos.